dos nomes mais controvertidos da história da ciência e da história da química. De família judaica, Fritz Haber nasceu em 1868, na Prússia, que depois foi incorporada à Alemanha. Esse químico alemão, Fritz Haber, morreu em 1934, bem na época da Segunda Guerra, né? E todo mundo sabia que o nitrato de sódio era retirado do Chile, e tanto na parte de fertilizantes quanto na parte de explosivos, para fabricar explosivos, ele vinha do Chile. E teve um boicote, a Europa ficou à mercê, por exemplo, a Alemanha não conseguia mais ter o nitrato de sódio. E aí teve problema de alimentação, de fertilizantes e problemas bélicos. O grande mérito de Fritz Haber, o grande mérito, foi que a partir de 1904 ele começou a pesquisar a síntese da amônia. E ele conseguiu patentear a síntese da amônia a partir de uma reação do nitrogênio que vem do ar e do hidrogênio, formando amônia. E com isso, em 1910, ele conseguiu patentear, se juntou a Carl Bosch, um engenheiro. Em termos industriais, ele viabilizou a produção da amônia em grande escala, na indústria. Isso aconteceu de uma maneira tão brilhante que, se não tivéssemos Fritz Haber com essa grande descoberta, com certeza a Primeira Guerra Mundial teria durado muito pouco tempo, talvez um ano apenas. E ele conseguiu municiar a Alemanha. De origem judaica, o que aconteceu com Fritz Haber? Fritz Haber foi, logo depois, teve a Primeira Guerra, ele participou da Primeira Guerra, casou com em 1901, ele já tinha casado com a doutora Clara, uma química fantástica, mas que acabou se afastando da carreira de química. E ele foi um dos precursores a utilizar o gás cloro na guerra, os gases de guerra. E ele incorporou com um nacionalismo terrível, ou seja, é muito difícil você julgar a atitude da pessoa quando ele está incorporado com o país em que ele vive. E ele incorporou de tal maneira que a sua mulher chegou a ele e disse o seguinte: Fritz, se você continuar com esse negócio de gás para a guerra, para matar as pessoas, eu não aceito. E ele falou: não, eu vou continuar porque meu país precisa para tentar se defender. E a mulher se suicidou. Então veja a vida de Haber. Quando ele nasceu, sua mãe faleceu no nascimento, sua esposa se suicidou, e ele se envolveu na guerra fortemente. O que aconteceu depois? Com a chegada do nazismo em 1933, já estava subindo, o Hitler fez com que, não retirou o Fritz Haber da Alemanha, mas falou para ele o seguinte: pelos trabalhos que você fez na Primeira Guerra, você está poupado, mas você vai ter que retirar todos os seus colegas judeus do laboratório, e não pode trabalhar com eles. Isso deu uma tristeza muito grande em Fritz Haber, e ele acabou se mandando para a Inglaterra, foi trabalhar em Cambridge, mas totalmente desiludido, e veio a falecer quando esteve na Suíça. Bom, mostrando um pouquinho essa reação do Fritz Haber junto com o Carl Bosch, eu pediria aos músicos que dessem uma força. Vamos lá, pessoal, olha só, olha a equação da amônia. Você tem, músico adora química, olha lá, N2 mais 3H2, o nitrogênio que veio do ar, o hidrogênio formando amônia sob uma pressão altíssima e 500 graus Celsius. Vocês que vão prestar o vestibular sabem que essa reação é um equilíbrio químico, e esse equilíbrio químico na época já estava desenvolvido pelo francês Henri Le Chatelier, que é o princípio de Le Chatelier. Porque muitos assustam com essa pressão altíssima, de 200 atmosferas, mas eles tinham que viabilizar a formação da amônia em termos industriais. Teriam que levar em consideração o rendimento, o tempo para atingir o equilíbrio e a pressão, quer dizer, tudo isso deslocando o equilíbrio. E eles conseguiram otimizar de tal maneira que ficou nisso, em torno de 200 atmosferas e 500 graus Celsius. Bom, a maioria pensa o seguinte, é muito fácil, você julgar as pessoas, principalmente quando perde uma guerra, todo mundo condena a pessoa. Agora, tem todo um trabalho científico em cima disso. Fritz Haber, se não tivéssemos o Fritz Haber, hoje muitos não estariam aqui. Por quê? Porque toda a alimentação do mundo vem dessa indústria de fertilizantes. A amônia, ela é um fertilizante já diretamente no solo, ela produz fosfato de amônio, nitrato de sódio, produz por oxidação o ácido nítrico que gera explosivos. O verdadeiro compromisso da ciência é com a geração de novos conhecimentos. Porém, as aplicações desses conhecimentos vão depender muito da postura ética de quem as determina.
Mas não cabe a nós julgarmos as atitudes das pessoas sem julgarmos o passado, ou sem estudarmos toda a história dessa pessoa, porque tem todo um contexto envolvido. Então a gente não deve julgar o Fritz Haber como carrasco ou como uma pessoa tremendamente pura. Todo ser humano tem esses percalços, idas e vindas. Agora, o trabalho de Fritz Haber jamais vai ser esquecido. Todo esse desenvolvimento. É preciso mais do que nunca acreditar na ciência, lutar pela ciência, ou até mesmo vocês que vão prestar vestibular, exercê-la como profissão. E devemos estar convictos de que a ciência pode e deve ser um dos grandes instrumentos de valorização dessa maravilhosa viagem que é a vida. Valeu, pessoal, um abraço.